Olá, queridos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você já pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, que todos os cristãos sabem de cor e salteado este versículo. Ok, então vamos prosseguir sobre vida cristã. O texto, referência bíblica é Mateus 6:33, mas eu quero começar com o Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 10. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Mateus 6:33, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esses dois versículos me impactaram durante muitos anos e eu me aprofundei em buscar conhecimento sobre esses dois versículos. E o primeiro, Mateus 6:33, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja só como funcionava isso na minha mente. Era um reflexo de que eu deveria deixar tudo, abandonar tudo e seguir só Jesus. Mas um dia eu estava lendo um livro do Newton Bonder, um rabino, e ele falou uma coisa muito interessante sobre uma pergunta que ele fez. Ele disse assim: vocês sabem por que o cavalo, quando vai beber água num poço, ele bate a pata e fica batendo o casco na água? O pessoal pensou e disse o que poderia ser. E um falava uma coisa, outro até diz assim, dentro das perspectivas que nós vivemos, ele diz assim: provavelmente ele estava sujando a água do lado de baixo para os outros cavalos não beberem. Isso é mental, isso é coisa que existe na nossa mente e forma o nosso caráter cristão. Considerando assim, nós poderíamos pensar que seria isso mesmo? Ou qual seria a outra forma? Por que ele bateria? Então ele trouxe uma explicação bem razoável. Ele disse assim: porque quando ele vai beber água, ele está bebendo água e ele vê o seu reflexo na água. Então ele imagina, ele pensa, então ele vê o reflexo do outro e ele se assusta. E ele fica assustado em ver o reflexo, o seu reflexo ali. Ele não pode imaginar que é o seu reflexo. Ele está vendo o reflexo de um outro cavalo. Como ele está vendo o reflexo de outro cavalo, ele fica batendo o casco, tentando com aquela imagem desaparecesse. Então, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 33, que ele diz assim: eu vim, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu olhava o reflexo deste versículo e ele me trazia na mente o impulso de que eu deveria abandonar todas as coisas e seguir o caminho como Jesus estava fazendo. Deveria abandonar emprego, abandonar família, abandonar todas as coisas e seguir a Jesus nesse reflexo. Porém, quando o Newton Bonder começou a explicar sobre esse aspecto, ele diz assim: cada um de nós, como este cavalo, ele vive assustado com seu próprio reflexo, querendo espantar ou querendo tirar dali. E aí ele disse assim: é tão importante quando nós olhamos no espelho
e trazemos a nossa real imagem. Não criamos uma encomenda de imagem, não criamos uma encomenda de reflexo, não nos embelezamos para mostrar outra realidade. Nós queremos apagar aquela imagem do espelho porque ela nos leva a pensar que aquela é outra pessoa. Porque ela reflete a realidade de quem somos, do que é que nós somos. Aí eu tento me fantasiar, me mascarar para criar um outro reflexo, uma outra imagem. Mas sempre no seminário de vida cristã que eu leciono, ministro, a primeira coisa que eu chamo as pessoas quando está terminando a primeira fase do seminário, eu digo para eles, ao voltar para sua casa hoje, vá a um espelho, de preferência aquele espelho grande, aquele que vai de cima até embaixo, que toda casa tem, porque toda mulher gosta de um espelho grande para se ver. Isso é legal. Aí ele disse assim, quando nós olhamos ali como este cavalo, nós vemos um reflexo. E esse reflexo traz em nós uma certa dificuldade de aceitarmos quem somos, como somos, porém, podemos fazer uma análise do que é que nós podemos melhorar. Melhorar mais no aspecto estético, com exercício, com algumas análises da nossa, nós chamamos isso da nossa personalidade refletida ali, porque ali está quem eu realmente sou. E com isso eu fico reagindo mais forte ainda, quando parecer ficar às vezes que alguém está me incentivando a mudar a minha real imagem, que está ali, sou eu aquele ali, eu não tenho como mudar aquilo, a não ser eu fazer alguns exercícios, emagrecer um pouco, mudar um pouquinho, alguma coisa, mas não danificar, não tirar aquilo que eu estou vendo ali, que é a minha realidade. Então, quando eu olho isso, eu posso perceber duas coisas. A primeira, quem eu sou. A segunda, como eu posso mudar e entender quem eu sou. Aí o rabino Newton Bonder também, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando um dos seus discípulos foi lhe fazer uma visita à noite e bateu a porta e ele perguntou, quem é? E o seu discípulo diz assim, sou eu. Ele não respondeu, não falou nada. O discípulo insistiu de novo, bateu de novo. E ele perguntou, quem é? Ele disse, sou eu. Ele ficou calado. Terceira vez o discípulo bateu. E o rabino perguntou, quem é? O discípulo ficou calado. Então o rabino abriu a porta. E o discípulo ficou perguntando a si mesmo e perguntou ao rabino, por que que o senhor não abriu a porta quando eu estava batendo? Ele disse, por que você estava dizendo, sou eu? Eu nunca posso dizer sou eu ou eu sou. O eu sou ou sou é um único. O excelso Deus, o Criador dos céus e da terra. E quando ele diz eu sou, ele tem a plenitude, o poder do domínio sobre todas as coisas. Então eu preciso me identificar, não dizendo sou eu, dizendo é o fulano, é o João, é o Mané, é a Maria, é o Jales. Não sou eu, porque sou eu só identifica para o grande eu sou. E ele chama a nossa atenção para esse aspecto, porque ele diz assim, é tão importante, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é o devocional da manhã, é o começo do dia.
Não é você abandonar tudo, não é você sair para fazer a obra de Deus, é você fazer a obra de Deus se refletir na sua vida quando você olha para o espelho e pergunta para você mesmo: o que eu posso ser e o que eu posso fazer? A maior dificuldade que nós encontramos é nos identificarmos dentro da visão do reino de Deus. Quando nos identificamos dentro da visão do reino de Deus, aí eu volto para João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ter é o possuir, é o adquirir, a essência. O que é vida, bios, a essência de todo ser. Mas quando eu me identifico com isso, eu vim para que vocês tenham a real vida, vida com abundância. E eu me pergunto muitas vezes, o que é vida com abundância? É apenas ter dons espirituais? É apenas ser um eloquente pregador? É apenas se gabar de uma posição ou de uma postura ou de se identificar em qualquer circunstância? Nós teremos momentos amanhã, ou creio que no sábado, em que eu vou trazer para você sobre a essência da vida. O que é a essência da vida? O que é viver a vida abundante em Cristo Jesus? O que é desfrutar desta vida que ele disse: eu vim para que você tenha. E como é que eu posso ter esta vida em abundância? Aí nós encontramos que Jesus Cristo é o único e suficiente autor da vida ou de vida cristã. Claro que vida cristã só Cristo pode oferecer. E o que ele nos deu não foi uma nova filosofia ou código de ética. Deus nos deu a sua vida. Por consequente, é mais do que uma doutrina, é mais do que um dogma, é mais do que uma religião. É uma comunhão viva com uma pessoa real, é uma experiência real de vida. Sem ele, nada pode ser feito. Quando eu começo a ver essa questão da vida cristã, que é a vida de Cristo, sendo realmente compreendida e assimilada pelos seus seguidores, não por dogmas, não por crenças religiosas, não por conceitos religiosos, não por conceitos doutrinários de denominações. E amanhã eu vou falar sobre esta essência, a absorção desta essência. O Greg Rossel, ele faz uma colocação muito interessante. E nós estamos fazendo o papel do diabo, ou de advogado do diabo como cristãos. Papel de advogado do diabo como cristãos. Ou seja, nós encarnamos uma hipocrisia religiosa, uma hipocrisia denominacional, uma casca. Eu vou falar sobre isso, como romper esta casca, quebrando isso para que a essência do Evangelho, a essência de Cristo venha sobre a sua vida. E na experiência própria que ele diz, e como eu experimentei isso também nos meus primeiros anos de vida cristã na igreja, ele diz assim, esse processo, ele é tão importante, porque durante anos e anos, os cristãos viveram como advogado do diabo, ou como promotor de acusação. Nunca como defensor, mas como promotor de acusação, ou como advogado do diabo, defendendo-o. E quando ele chama esta atenção, e ele mostra que dentro desta característica é importante que eu tenha a compreensão da essência da palavra de Deus. A vida cristã não é vida de aparência por princípios de origem totalmente antagônico.
miragem, simulação, representação, falsidade, são inimigos ferrenhos da vida cristã. E aí nós temos que andar de acordo com o que já alcançamos. Em Filipenses, capítulo 3, do verso 3 a 16. É uma sequência que Filipenses nos chama a atenção. E aqui ele vai, logo no primeiro, aqui ele chama a minha atenção. Ele diz, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas orações. Tá, 3 coisas essenciais eu identifico aqui que foge desta realidade de vida cristã para nós. Primeiro, a realidade da salvação. A realidade da salvação. Como é que funciona esta realidade da salvação? Paulo chama a atenção, ele disse, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu fico impressionado com vocês, pela alegria de vocês, pelo comportamento de vocês, pela comunhão de vocês. E aí no verso de número 1 do capítulo 3, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, é a nossa alegria, ele fala da realidade da salvação. A realidade da salvação não está no que você faz, no que você pode, no que você tem, ou quantas almas você ganhou. Sabe que eu quero te dizer uma coisa, que muitas pessoas ganharam dezenas e dezenas de almas e perderam a sua salvação. Perderam a sua salvação porque esqueceram o princípio fundamental da vida em abundância em Cristo Jesus. E vida em abundância é desfrutar da intimidade do Espírito Santo, da intimidade da palavra de Deus, da intimidade da comunhão com a Trindade. Em todos os momentos, em todos os segmentos, em todos os lugares que você está ou estiver, você pode desfrutar da intimidade do Espírito Santo, da intimidade da palavra e da intimidade com a Trindade, com Deus. E esta harmonia triúnica na sua vida é permanente. É permanente porque você tem abundância de alegria. E abundância de alegria é absorver a palavra de Deus na sua essência. Eu criei uma época, eu tinha um programa Tomando Café com Jesus, e criei um programa, o Círculo de Oração. Não é o Círculo de Oração da igreja. Era o Círculo de Oração. Como orar efetivamente 7 minutos antes de sair de casa. E eu mandava mensagens para as pessoas. No programa eu colocava lá, na época, era o... Eita, esqueci agora. Mas as pessoas entravam em contato. Acho que era no Messenger, não lembro. Eu recebia feedback das pessoas, de pastores, pedindo, eu quero esse ciclo de oração, eu quero essa sequência. Era o ciclo de oração de 7 minutos, era o aquecimento do seu dia. E depois tinha como orar 1 hora com efetividade, com propósito e com direcionamento. Em que você orava 1 hora e quando acabava você disse, não é possível que se passou 1 hora, porque tinha propósito. A cada 8 minutos tinha um propósito definido de oração. Os primeiros 8 minutos era de glorificação, de adoração, de exaltação ao grande e soberano nome do Senhor. Como é a oração do Pai Nosso, diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus.
Este momento de edificação, de exaltação, de glorificação, te conecta diretamente com os céus. E quando você se conecta diretamente com os céus, você descobre a sua essência, você descobre a sua vida real, é olhar no espelho de Deus e ver quem é você. Aí a primeira coisa que você vai reconhecer é que você pecou, que você é pecador. Aí você reconhece que é pecador, Romanos diz sobre isso. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E ele diz ainda, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Mas no cotidiano, no dia a dia, nós vamos cometendo algumas fragilidades, alguns erros, que para nós é tão insignificante que vão se acumulando. E por se acumular, não tem mais importância para nós. Aí em Romanos 1,16, ele diz, pela fé, a salvação na palavra de Deus. E quando eu entendo isso, eu compreendo estas coisas, eu começo a sentir esse ardor da presença de Deus e me declino da presença do Senhor, sentindo numa humilhação de pecado e fragilidade, e aí eu começo a declarar as minhas fraquezas e reconhecer a dependência de Deus na minha vida, aí eu me ergo na fortaleza de um intercessor. Aí 8 minutos de adoração, 8 minutos de confissão, dando nomes, trazendo à baila a presença de Deus, o que você fez, o que você realizou. E eu costumava anotar estas coisas no papel para não esquecer, as mínimas coisas. E quando eu ia saindo na porta do meu apartamento, da minha casa, tinha lá, não saia sem esses 7 minutos. Eram 7 minutos importantíssimos, 1 minuto para cada propósito. E quando eu cantava um hino e saía de casa, eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu sentia a alegria da salvação. Jesus disse, vocês podem perder tudo, mas não podem perder a alegria da salvação, porque a alegria da salvação é o meu alicerce em Cristo Jesus. E aí você sai alegre, e pela fé a salvação na palavra, aí vem a nova vida em Cristo. Eu vou discorrer isso, eu estou só colocando aqui para vocês, na síntese aí, vem a nova vida em Cristo. Em seguida vem o poder transformador. E em seguida vem a essência da experiência de Deus. O novo nascimento, ele produz alegria. Por quê? O Espírito Santo sela o meu espírito com o Espírito de Deus. Aí eu passo a ter um controle espiritual, porque eu sinto saudades dos céus a cada minuto. Ontem ou hoje, me parece, eu acordei e comecei a solfejar um hino. E comecei a solfejar esse hino. Quando é que eu vou? E isso trouxe alegria ao meu coração. Eu passei um dia alegre. Eu passei um dia tranquilo. Eu passei um dia vencendo todos os obstáculos. Porque antes de sair de casa, eu amarrei toda a pedra de tropeço. E eu pedi ao Espírito Santo que entregasse os meus colegas de trabalho na minha mão, aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam sem sintonia, sem direção, que o Espírito Santo trouxesse. Eu não preciso pregar, eu não preciso falar, eu preciso estar conectado com o Espírito Santo como um imã que atrai as pessoas. Eu não preciso criar subterfúgio, eu não preciso criar condições. Só a minha presença conectada com o Espírito Santo, com vida em abundância, ela cria um imã e atrai as pessoas a mim. E quando elas vêm a mim, eu sei que o Espírito Santo as trouxe. E aí elas já vêm sedentas. E vêm pedindo, primeiro, oração ou ajuda.
E aí você, como um bom cristão, você sempre tem uma Bíblia com você para dar de presente. Você sempre tem um livro para presentear aquela pessoa sobre como alcançar a vitória em Cristo Jesus. Estou terminando já de elaborar essas coisas. E aí vem o novo nascimento, ele é gratuito, ele é pessoal, é vivida, é compartilhada. É compartilhada. Aí vem, vou falar isso detalhadamente para vocês. Estou só trazendo aqui à baila algumas coisas que nós vamos trabalhar sobre isso. Aí vem o lado humano da salvação. Que eu vou trabalhar muito isso, o arrependimento, a metanoia ou a metanoei. É quando você dá meia volta. Eu vou te mostrar quando começa que você faz a conversão. A conversão. Você está dirigindo, você faz uma conversão para a direita. Uma conversão para a direita. E quando você faz a conversão para a direita, isso chama-se metanoia no grego, ou metanoem, virar à direita, dar meia volta. Desculpa, irmãos. Eu comecei um processo há meia hora, um processo meio alérgico. A dificuldade do mundo espiritual, das guerras. Do mundo espiritual, vem o lado humano da salvação, é arrependimento. No primeiro momento, quando eu encontro a Cristo, eu reconheço que preciso de Cristo. E que arrependo de tudo que eu vinha fazendo até aquele momento. Faço uma conversão, metanoia, dou meia volta e começo a caminhar agora para a direita em direção ao Calvário, em encontrar com Cristo no Calvário. Quem nunca passou pelo Calvário não consegue experimentar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Não consegue. E aí vem o crescimento da fé. E aí o que começa um processo. Qual que é o processo? Reconhecer que é pecador. Ao reconhecer que é pecador, você declara-se necessitado de Jesus, precisa de Jesus. Ao declarar que você precisa de Jesus, você se arrepende. Ao arrepender, é a volta para Deus. Ao voltar para Deus, você se confessa os seus pecados. Não vai conseguir de 20 anos, 30 anos, 50 anos. Eu vim para Jesus com mais de 30 anos. Você não vai conseguir, mas você diz, Senhor, sou pecador e necessito da tua misericórdia para perdoar os meus pecados. A única vez que você pode dizer perdoar os meus pecados é na conversão, é na aceitação. Depois não existe esse negócio mais de perdoar os meus pecados. Não existe mais isso. Aí é dia a dia. Não deixe para o outro dia, é dia a dia. Cria um painel de relatório do dia. E antes de dormir, sente na cama. Se conseguir memorizar, aleluia. Se não, pega o papel e leia. Deus, por este ato, que eu entendi que foi uma falha, um erro, foi um fracasso, um pecado. Eu quero colocá-lo diante de ti, Senhor, que estou arrependido. E se houver necessidade de reparos dessa minha atitude, desse meu comportamento, eu farei. Toca no meu coração. Aí entra a sensibilidade da vida em abundância. A sensibilidade da comunhão com Deus. A sensibilidade do Espírito Santo. Para dizer a você, não, está tudo bem. Ou então para dizer a você, é necessário um reparo. Volte amanhã e reconheça que você errou. E entregar a direção da vida a Cristo. Ok, querido? Preste bem atenção. Esse aqui é um dos maiores... Vou até voltar o slide aqui. Esse é um dos maiores desafios da vida. Você entrega a sua vida para Jesus. A partir deste momento, você não tem mais nome, você não tem mais posição, você não tem mais nada, você é servo. E como servo,
Você vai ser dirigido pelo seu Senhor. Você vai ser dirigido pelo seu Senhor. Esse reconhecimento de dependência e de necessidades que serão providas pelo seu Senhor é o sucesso da vida em abundância em Cristo Jesus. Esse entendimento de que você agora é servo é o sucesso da vida cristã. É o sucesso de viver a vida em abundância. Amanhã eu vou trazer para você algumas coisas em particular, tão extraordinárias sobre esse desenvolvimento, o processo de crescimento em Cristo Jesus, na palavra, na oração, no jejum. Amanhã eu vou delinear isto para você. Eu vou trabalhar isto com você, tá bom? E aí você vai receber orientações fantásticas sobre isso, tá bom? Então, olha, eu quero te dizer duas coisas tão somente. Eu tinha 8 assuntos do curso de teologia, do curso da Faculdade de Teologia. Eu tinha 8 das apostilas que nós escrevemos, que são 32. Eu tinha 8 delas que eu escolhi. Uma delas estava aqui em pauta prontinho, que era escatologia. Eu não senti paz. A outra era sobre o livro de Gênesis. Eu não senti paz. A outra eu ia falar sobre a história da igreja. Estava prontinho os slides. Eu não senti paz. A outra começava com o Ato dos Apóstolos até chegar na igreja primitiva de uma forma exuberante. Eu não senti paz. E voltei a trazer a você um assunto que você conhece de cor e salteado. Mas eu quero te levar você ao Calvário, eu quero te levar você a uma experiência dentro da apostila da Faculdade. Então, com gratidão no meu coração, quero te agradecer por você estar comigo até agora, neste momento. Eu não sei quantas horas, eu me perdi aqui. Perdi. Quantas horas aí, queridos? Ali no meu relógio ali está dizendo que é 00:31. 8h50. Então a todos vocês, eu não vou mencionar nomes, não vou falar sobre isso, mas minha gratidão. Amanhã nós estaremos aqui e aí eu vou delinear uma escada do primeiro passo que você precisa desejar. E do primeiro passo que você precisa desejar, eu vou trazer para você algo aqui tão extraordinário, tão maravilhoso, que está nesse livro aqui do Craig, que é o processo do domínio próprio. O processo do domínio próprio. E eu vou chamar isso de destruindo canos entupidos e refazendo a canalização da experiência com Deus. Um abraço, uma excelente noite de paz para você.